Nessa oportunidade, então, eu quero partilhar com os irmãos, focar a atenção nessa problemática da interpretação da palavra de Deus, mas de olho naquela afirmação feita por Paulo. Porque dependendo de como você encara o que Paulo diz naqueles versículos, a sua interpretação para a existência da igreja, e mais especificamente a sua interpretação para como se deve processar o evangelismo que nós fazemos, o rumo vai ser completamente diverso. Paulo diz lá então em 1 Coríntios 9, novamente: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho. Então a pergunta que eu faço de início é: o que é que deve dar norte à nossa evangelização? O que é que deve direcionar a nossa existência como igreja? É o contexto cultural em que nós estamos inseridos? Ou são as diretrizes inerrantes e suficientes da palavra de Deus? Quando nós evangelizamos, quando nós temos uma programação específica visando atingir os pedidos com a mensagem de Cristo Jesus, a nossa preocupação deve ser com um culto que agrada essas pessoas, que agrada o incrédulo, ou nós devemos nos preocupar em cultuar a Deus, tendo a preocupação de agradar o próprio Deus, como ele diz que deve ser nas Escrituras, deixando os resultados evangelísticos inteiramente com ele. Os marqueteiros do Evangelho, os Duda Mendonça, do moderno movimento de crescimento de igreja, eles citam Paulo como sendo o maior exemplo de contextualização. E essa palavrinha, meus queridos, ela me dá arrepios. Não pelo que ela significa literalmente no dicionário, mas pelo que ela tem vindo a significar dentro do contexto de igreja. Será que o apóstolo Paulo estava falando de ajustar a sua mensagem? De forma que o evangelho pudesse, de alguma maneira, chegar lá na preferência dos ouvintes incrédulos? George Barna, que é o maior guru do marketing evangélico de crescimento de igreja, ele, comentando essa afirmação de Paulo, ele disse o seguinte: Paulo estava disposto a moldar a sua comunicação de acordo com as necessidades dos ouvintes, de forma a obter os resultados que desejava. Eu pergunto para vocês, será que era isso mesmo que Paulo tensionava com essas palavras que ele proferiu? Eu creio que não. Na verdade, esse texto mostra para nós que se nós quisermos que a nossa evangelização seja eficaz, que a nossa existência como igreja seja o que Deus tensionou, que glorifique a Deus, nós precisamos imitar 3 atitudes de Paulo que estão claramente expressas nesses versículos e no seu contexto. Primeira dessas atitudes: Paulo jamais negociou a mensagem do Evangelho. Aliás, eu não sei se todos vocês encontraram o esboço que existe nas pastas. Se você não encontrou, existe um esboço dessa mensagem na pasta. Eu delineei bastante coisa para ajudar você a só anotar referências. Por que Paulo não negociou a mensagem do Evangelho? Porque Paulo não era bajulador de pessoas. Ele diz assim em Gálatas 1:10: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Além de não modificar, além de não aguar a mensagem, nem abreviar a mensagem do Evangelho, como tantos têm feito hoje, Paulo jamais se dispôs a remover a ofensa do Evangelho. E, meus queridos, aqui está a chave da coisa. No momento em que você quer remover a ofensa do Evangelho, você está dizendo para Deus, como o Meno Kalischer tem dito: a minha opinião é que o senhor deveria mudar o teu Evangelho. É mais ou menos esse recado que nós estamos dando para Deus. Em Gálatas, Paulo fala do escândalo da cruz. Ele tinha uma profunda consciência de que ele era embaixador de Cristo Jesus. Ele não era porta-voz da presidência da República, meus queridos. Me desculpem a comparação, mas eu preciso usar aqui. Aquele porta-voz que tantas vezes chega na televisão
depois de uma declaração polêmica do presidente, diz assim: queridos, o que o presidente quis dizer foi isso, isso, aquilo. Nosso Deus não precisa disso, gente. Ele não precisa de explicações. Ele não cometeu nenhum erro quando ele bolou o seu evangelho e ele o comunicou para nós. Paulo jamais se envergonhou do evangelho. Paulo jamais tentou melhorar o evangelho. Ele estava disposto a sofrer por amor à verdade. A gente vê isso claramente em textos como 2 Coríntios capítulo 11, onde ele descreve esse sofrimento. Paulo jamais recuou diante da oposição. Ele não se comprometeu com incrédulos, ele não fez amizade com inimigos de Deus. Paulo estava tão consciente do seu chamado divino, que ele pregava o evangelho exatamente como ele o recebeu do Senhor Jesus Cristo. Se você for lá para 1 Coríntios 15, 3, ele usa a expressão: lhes transmiti o que recebi. Ele está dizendo: eu não passo para frente nada de novo. É apenas o que me foi entregue. Paulo transmitia exata e fielmente o que Deus mandou que ele falasse. Ele não se sentia no direito de dar uns retoques, como esse pessoal diz hoje em dia. Porque afinal o homem de hoje ele tem que ser atraído, ele não pode ser repelido. A gente tem que tomar cuidado para não ofender a pessoa que entra na igreja. Paulo jamais se dispôs a remover a ofensa do evangelho, o escândalo da cruz. Marquem isso, queridos, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O fato dele ter sido apedrejado lá em Atos 14, o fato de Paulo ter sido açoitado, aprisionado e, por fim, literalmente ter sido morto por causa do evangelho, deveria ser suficiente para que ninguém ousasse dizer que Paulo adaptou a mensagem. Ele foi morto por causa disso, por causa da sua fidelidade. O próprio sofrimento pessoal que Paulo enfrentou não é indicativo de que havia alguma coisa errada com o ministrar dele, mas sim de que ele ministrava sem negociar o evangelho, como tantos fazem hoje. Como é comum as pessoas quererem agradar o pecador com o evangelho. Meus queridos irmãos, o evangelho primeiro fere, depois ele traz alegria. Ele afronta, depois ele traz a segurança que dele vem. O que Paulo realmente quis dizer com tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns? Faço isso tudo por causa do evangelho. Como sempre, nós precisamos do contexto para entender o que o Paulo quer dizer. Porque a velha máxima da hermenêutica, da interpretação bíblica, a interpretação histórico-gramatical, a interpretação literal das Escrituras, a velha máxima continua imbatível. Ouvi ela de um velho professor. Texto sem o seu contexto não passa de pretexto. Anotem isso, queridos. Texto sem contexto é pretexto.